Velha, você não pisa nunca mais nessa casa. Vai cuidar da sua vida porque aqui você só atrapalha. Foi o que a Patrícia disse em voz alta, na frente da garagem aberta, com dois vizinhos passando devagar na calçada. Eles ouviram tudo. Dona Rita, que varria a frente da casa ao lado, parou com a vassoura no ar. O rapaz do portão da frente ficou parado, segurando uma sacola, olhando sem saber o que fazer. O vento quente levantou um pouco de poeira e entrou nos meus olhos. Patrícia continuou apoiada no batente da porta, com um sorriso de canto, como quem finalmente se livra de um peso. Eu fiquei imóvel, segurando meu caderno velho contra o peito. Meu corpo travou, mas eu não chorei. Nem ali, nem naquele dia. Sabe quando você entende de uma vez só que a pessoa que você acolheu não vê valor nenhum em você? Foi ali. A entrada daquela casa tinha sido paga por mim. E a faculdade do Rogério também. Mas agora, depois que ela ganhou aqueles 15 milhões de dólares e decidiu mudar de vida, eu virei um estorvo, um item fora de lugar. Vai, Marina, some. Não quero você perto dos meus filhos. Eles não precisam conviver com fracasso. As palavras dela cortaram o ar. Rogério estava atrás dela, calado. Não me defendeu. Não moveu um músculo. Uma limusine parou na esquina, esperando Patrícia para levá-la ao novo apartamento de luxo. Rogério olhou para ela, depois para mim. O rosto dele perdeu a cor quando percebeu o que eu tinha feito mais cedo. Eu não disse nada naquele momento. Só dei um passo para trás, porque 3 dias depois, ele iria descobrir que eu tinha tomado uma decisão que ele nunca imaginou. E ali, tudo mudou. Eu nasci e cresci em uma casa simples, no interior de Minas. Minha mãe era costureira e foi com ela que aprendi a segurar linha e agulha antes mesmo de entender o que era responsabilidade. Meu pai morreu cedo e a casa ficou silenciosa demais por um tempo. Eu me casei nova, achando que construiria uma família grande e barulhenta. Mas a vida tem seus próprios planos. Quando o Rogério tinha só 10 anos, meu marido sofreu um infarto fulminante e me deixou sozinha no mundo para criar nosso filho. Eu não tive tempo para luto prolongado. As contas não esperavam. A comida não aparecia sozinha. A escola não perdoava atraso. Então, eu virei 3 coisas ao mesmo tempo: mãe, pai e trabalhadora. De manhã, limpava casas. À tarde, fazia pequenos concertos para as vizinhas. À noite, preparava marmitas para vender no dia seguinte. Não tinha luxo, não tinha descanso, não tinha escolha. Mas tinha o Rogério, e isso era suficiente para me colocar de pé todos os dias. Ele cresceu vendo meu esforço. Sabia cada detalhe dos meus calos. Sabia quando eu chegava mancando. Sabia quando eu fingia que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Eu fazia questão de que ele não carregasse o peso que era meu. Quando ele queria participar de excursão, eu dava um jeito. Quando precisava de roupa nova para a apresentação da escola, eu desmanchava tecido antigo e costurava algo que ficasse bonito. Os anos passaram assim, um dia de cada vez, como quem atravessa uma ponte longa sem poder olhar para os lados. Quando o Rogério terminou o ensino médio e falou que queria fazer faculdade, eu senti medo e orgulho ao mesmo tempo. Medo do custo, orgulho do sonho. Foi nessa época que tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Vendi a casa que minha mãe tinha me deixado. Era simples, pequena, velha, mas era dela. Era minha ligação com tudo que vivi. Só que a faculdade custava caro e eu sabia que ele não teria outra chance. Vendi por um valor baixo, porque a casa precisava de reforma, mas cada centavo foi para o curso dele. Lembro do dia da escritura. Assinei o papel com a mão tremendo. Parecia que eu estava enterrando mais uma parte da minha história. Mas também parecia que eu estava levantando um alicerce para a vida dele. O Rogério se formou, arrumou um emprego bom, e eu achei que, finalmente, a maré estava virando para nossa família. Ele começou a sair, conhecer gente nova, e um dia apareceu com a Patrícia. Ela era bonita, moderna, cheia de opiniões fortes, sempre bem arrumada. De início, tentei gostar dela. Toda sogra tenta. Ela falava alto, tinha respostas prontas e às vezes me olhava como se estivesse me medindo. Eu percebia, mas fingia que não. Rogério parecia feliz, e isso para mim bastava. A primeira vez que senti algo estranho foi pequena, quase imperceptível.
Eu estava na cozinha deles, preparando um almoço. Eles tinham acabado de se mudar para a casa cuja entrada eu ajudei a pagar. Eu tinha levado um pote de vidro com farofa que fiz na manhã daquele dia. Era uma receita da minha mãe, e eu sempre fazia quando queria que a refeição ficasse especial. Coloquei a farofa na mesa, ajeitei os pratos e chamei os dois. Patrícia desceu as escadas, olhou a mesa e franziu o nariz. Marina, você não precisava. Essa farofa aí faz muita bagunça na mesa. E o cheiro fica na casa toda. Aqui a gente gosta de coisas mais leves. Ela disse isso sorrindo, como quem entrega uma crítica embrulhada em papel de presente. Rogério deu uma risadinha rápida, quase silenciosa, só para acompanhar a expressão dela. Eu parei, com a colher na mão. Não falei nada. Só tirei o pote da mesa e coloquei de volta na sacola. Ela nem percebeu que eu fiz isso devagar para não transparecer o que senti. Naquele momento, um certo frio subiu pelo meu peito. Eu conhecia muito bem aquele tipo de sutileza. Não era sobre a farofa. Era sobre o lugar que eu ocupava ali. Sobre não ficar à vontade. Sobre ser sempre um pouco demais. Mas eu pensei, é só adaptação. Ela está nervosa com a casa nova. Não vou levar para o coração. E segui o almoço normalmente, mesmo percebendo que a conversa deles fluía sem incluir muito minhas opiniões. Depois disso, vieram outras pequenas situações parecidas. Uma vez, ela comentou que minhas roupas tinham muita estampa. Outra vez, insinuou que eu não precisava visitar o casal tão cedo porque eles tinham a rotina deles. E o Rogério, sem perceber a gravidade, sempre concordava rápido demais. Eu evitava pensar mal dela, evitava criar problema, evitava acreditar que ali havia algo maior. A gente sempre tenta se convencer de que é impressão, de que tudo vai passar. Mas dentro de mim, uma porta pequena começou a se fechar. Só que eu não tinha coragem de encostar nela ainda. Eu seguia ajudando. Limpava o que precisava. Cozinhava. Ficava com as crianças quando chegaram. Davam trabalho, mas eram o amor da minha vida. Eu fazia de tudo para que aquele lar permanecesse unido. Porque depois de tanto que eu abdiquei, eu só queria ver meu filho bem. Só que o início das mudanças já estava ali. Pequenas, distantes, disfarçadas. E mesmo sem querer admitir, eu já sentia que alguma coisa estava fora do lugar. A convivência parecia normal por fora, mas por dentro eu já sentia as rachaduras. A Patrícia tinha um jeito de falar que nunca era direto, mas sempre deixava claro que eu estava a mais. No começo, eram observações pequenas, fáceis de ignorar. Mas com o tempo, essas pequenas farpas viraram rotina, como se cada dia ela testasse um limite novo. E o Rogério, sem perceber, seguia o mesmo tom. A primeira humilhação, mais evidente, aconteceu numa manhã de sábado. Eu ia para a casa deles ajudar com as crianças, porque Rogério tinha um compromisso e Patrícia ia fazer as unhas. Quando cheguei, ela estava na cozinha, separando algumas coisas. Eu coloquei minha bolsa e fui lavar as mãos. O pote onde guardava meus remédios, remédios simples, de pressão, não estava mais na gaveta de costume. Ah, Marina, eu coloquei suas coisas no quartinho dos fundos, ela disse mexendo no celular. A cozinha ficou muito cheia. E, sinceramente, remédio espalhado dá um ar meio desorganizado. O jeito que ela falou não era sobre espaço, era sobre lugar. Eu olhei para o Rogério, que estava sentado no sofá, amarrando o tênis. Ele não levantou a cabeça, apenas disse: "É, mãe, é melhor mesmo." Fiquei parada por um segundo, respirando fundo. Depois, caminhei até o quartinho dos fundos. O pote estava jogado em cima de uma caixa. Não falei nada, só peguei e coloquei na minha bolsa. Naquele momento, senti algo apertar dentro de mim, como se eu estivesse encolhendo um pouco mais. Mas segui o dia, brincando com os netos como se nada tivesse acontecido. A segunda humilhação veio alguns meses depois. Era aniversário do meu neto mais velho. Eu passei a manhã preparando uma torta, como fazia todo ano. Era a receita que ele mais gostava. Cheguei na casa do Rogério, coloquei a torta sobre a mesa e comecei a cortar as velas. Patrícia chegou da rua, carregando sacolas. Ela olhou a mesa, franziu o rosto e soltou: "Ah, Marina, eu já pedi para você não trazer esse tipo de coisa. Aqui, a gente cuida da alimentação deles. Açúcar, massa, isso prejudica, sabe?
Você é boa nisso, mas vamos manter só o que eu compro. Ela disse isso com um sorriso, como se estivesse me ensinando algo. Só que eu vi o olhar do meu neto. Ele ficou dividido entre olhar para mim e olhar para a mãe. E isso doeu mais que as palavras dela. Deixa, Patrícia. É só hoje, eu disse baixo. Ela colocou as sacolas na mesa com força suficiente para as velas rolarem. Hoje, amanhã, depois, sempre tem uma coisa diferente que você traz. Preciso que você respeite as regras da minha casa. Eu senti o rosto esquentar. O Rogério entrou na sala naquele momento e perguntou o que estava acontecendo. Patrícia respondeu rápido. Nada, amor. Sua mãe trouxe outra torta cheia de açúcar. Já falei com ela. E ele respondeu sem pensar duas vezes. Mãe, presta atenção nisso, por favor. A gente tem um jeito de criar os meninos. Foi a primeira vez que senti um distanciamento real do meu próprio filho. Não por causa da torta, mas pela forma como ele falou. Automática, mecânica. Como se repetir as falas da Patrícia fosse parte da rotina. A terceira humilhação foi a pior daquela fase. Eu estava na sala com os meninos, ajudando com a lição. Eles estavam entretidos e eu adorava aqueles momentos. De repente, ouvi a porta do quarto bater mais forte. Patrícia saiu falando alto. Rogério, eu cansei. Sua mãe está ocupando o espaço inteiro da casa. Não dá mais, eu quero minha privacidade. Os meninos olharam para mim. Eu fechei o caderno devagar. Rogério tentou acalmar. Calma, Patrícia, não precisa falar assim. Mas ela continuou. Já falei. Toda vez que ela vem, fica abrindo o armário, deixando coisa pela casa. Eu não aguento mais. Eu quero minha vida. Não casei com a sua mãe. Eu fiquei sentada em silêncio, sem saber se eu levantava ou se esperava. Rogério veio até a sala e disse, baixando os olhos. Mãe, talvez seja melhor você vir menos vezes, só para evitar conflito. Aquelas palavras foram um corte. Não porque ele me pediu para ir menos vezes, mas porque ele já tinha escolhido um lado, e não era o meu. Naquele dia, quando voltei para casa, sentei no sofá e olhei para minhas mãos. Era como se eu estivesse envelhecendo mais rápido ali, nas pequenas rejeições, nas palavras escondidas, no jeito como o Rogério não percebia o que estava acontecendo. Foi nesse dia que eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Comecei a anotar tudo. Peguei um caderno simples, que tinha comprado para usar como agenda, e escrevi o que ela disse, como ela disse, quem estava na casa, o horário. Não era vingança, era defesa. Um instinto natural de alguém que pela primeira vez percebe que está sendo empurrada para um canto. As anotações se tornaram um hábito. Quando ela reclamava do meu cheiro de comida na cozinha, eu anotava. Quando mudava minhas coisas de lugar, eu anotava. Quando ela fazia comentários sutis sobre eu não acompanhar o ritmo deles, eu anotava. Quando o Rogério usava as palavras dela para falar comigo, eu anotava também. Porque aos poucos ficou claro, não era só restrição, não era só distância. Era um processo, um esvaziamento, como se estivessem apagando o meu nome daquela casa, um gesto por dia. Eu continuei ajudando, claro. Continuava cuidando dos netos, porque eles não tinham culpa de nada. Mas cada vez que eu entrava naquela casa, sentia que estava entrando apenas como alguém de fora. E isso, para uma mãe, é uma ferida silenciosa. Só que eu não sabia, naquela época, que aquilo era apenas o começo. Patrícia ainda não tinha mostrado até onde podia ir. E Rogério ainda não tinha entendido o quanto já tinha se afastado de mim. Mas eu estava começando a enxergar. E pela primeira vez na vida, eu estava me preparando, mesmo sem saber, para me proteger do meu próprio filho. O golpe não começou com uma pergunta direta. Começou com pequenos comentários que, na hora, pareceram apenas conversa de casal. Uma insinuação aqui, outra ali. Patrícia reclamando do carro velho. Rogério comentando que o trabalho estava exigente demais. Ela dizendo que a vida que eles queriam precisava de um empurrão. Ele repetindo que a gente merece mais. Eu ouvindo tudo como alguém que não deveria estar ali, mas que sempre era chamada para cuidar das crianças enquanto eles resolviam coisas importantes. Até que, numa tarde de quarta-feira, chegou o pedido de verdade. Eu estava na casa deles, dobrando roupas das crianças, quando ouvi o Rogério me chamar da sala.
Quando apareci, os dois estavam sentados juntos no sofá. Patrícia com aquela expressão arrumada demais para ser casual. Rogério com a perna balançando, como sempre que estava nervoso. Mãe, a gente queria conversar com você, ele disse. Eu já sabia. Mãe sabe. A respiração muda, o ambiente muda, até o som da geladeira parece diferente. Patrícia começou, como se fosse porta-voz da família. Marina, eu e o Rogério estamos passando por um momento importante. A gente encontrou uma oportunidade que pode mudar tudo. Só que precisamos de um valor inicial e não queríamos pedir para ninguém de fora. Ela sorria com aquele sorriso educado demais que não chegava nos olhos. Qual oportunidade? Perguntei. Ela cruzou as pernas e ajeitou o cabelo. Um investimento. Um projeto que pode dobrar o retorno em poucos meses. E como você sempre ajudou a gente, achamos que poderia nos emprestar um valor temporário, só enquanto a documentação aprova. O Rogério não me olhava. Isso me disse mais do que qualquer palavra. Quanto? Perguntei. Ela disse o número sem hesitar. Um valor alto. Alto demais para ser resolvido casualmente. Eu senti um aperto no estômago. A intuição me puxou de dentro para fora. É empréstimo, mãe, Rogério completou. A gente devolve assim que sair o retorno. É coisa de 2 meses. Eu respirei fundo. Fiquei em silêncio por uns segundos. Não era a primeira vez que ajudava financeiramente, mas aquele pedido tinha outro cheiro. Ele vinha preparado, ensaiado, seguro demais. E Patrícia falava como quem já contava com a resposta. Eu preciso pensar, falei. Patrícia inclinou a cabeça, sorrindo. Claro, Marina, mas é uma chance única para o Rogério crescer ainda mais. E, sinceramente, esse valor está melhor nas mãos da família do que parado na conta. O uso da palavra família doeu. Não porque ela tenha dito, mas pelo jeito que ela falou, como se eu fosse apenas uma peça utilitária dessa família. Voltei para casa com a cabeça pesada. Sentei no sofá, olhei para meu caderno de anotações e fiquei ali, parada. Não era só sobre dinheiro, era algo mais profundo, era sobre intenção. Naquela noite, quase não dormi. Sabe quando um pensamento volta e volta, mesmo que você tente empurrar para longe? Era isso. A intuição me dizia que não estava certo, mas a vida inteira eu tinha ajudado. E toda vez que o Rogério precisou, eu estive disponível. Como agora dizer não? Na manhã seguinte, antes de sair de casa, fiz algo que nunca pensei que faria. Separei cópias de todos os meus comprovantes, saldos, escrituras e documentos que poderiam mostrar o valor que eu estava prestes a entregar. Coloquei tudo em uma pasta fina, transparente. Não era desconfiança, era proteção. A vida me ensinou que confiança e ingenuidade não andam juntas. Voltei à casa deles. Patrícia estava na cozinha. Rogério apareceu logo depois. Eu vou emprestar, eu disse. Mas quero tudo por escrito. Os dois se entreolharam. Patrícia abriu um sorriso educado demais. Claro, Marina, sem problema nenhum. Rogério apenas assentiu, com um suspiro de alívio. Assinamos um documento simples. Nada muito elaborado. Só o suficiente para registrar o compromisso. Eu entreguei o dinheiro. Patrícia segurou o envelope com naturalidade demais, como se já estivesse acostumada com aquele tipo de valor. E no mesmo dia, minha intuição se confirmou. Horas depois, enquanto eu ainda estava em casa deles, Patrícia saiu para resolver uma coisa rápida. Voltou dirigindo um carro novo. Não era extravagante, mas estava longe de ser barato. Quando entrou com as chaves balançando na mão, ela sorriu como quem exibe um troféu. Achamos melhor adiantar, né, amor? Ela disse para o Rogério. Afinal, a oportunidade estava boa. Ela disse, achamos. Mas o olhar dela dizia, eu decidi. Meu coração desceu pelo peito. O retorno do investimento, que supostamente demoraria 2 meses, agora parecia um vapor no ar. Não falei nada. Só observei. Os meses passaram e nada do dinheiro voltar. Toda vez que eu perguntava, Patrícia dizia que a documentação estava atrasada. Quando eu falava com Rogério, ele soltava frases decoradas, sempre curtas, sempre iguais. Calma, mãe, é normal. Tem que confiar. É questão de tempo. A palavra confiança começou a pesar. Foi então que, um dia, vi um débito alto na conta deles enquanto Patrícia mostrava algo no celular e virou a tela rápido demais.
Percebi que não era investimento nenhum. Era gasto, gasto atrás de gasto. Vida nova, como ela dizia. No mês seguinte, quando o prazo do empréstimo estourou, fui conversar com Rogério. Ele estava irritado, ansioso. Patrícia ficou ao lado dele, de braços cruzados. Vocês me prometeram que devolveriam agora, falei. Patrícia revirou os olhos. Marina, você precisa entender que as coisas não são tão simples assim. A gente está reorganizando a vida e, sinceramente, falar desse dinheiro toda hora não ajuda. Rogério completou. Mãe, para. Você sempre faz isso. Sempre transforma tudo em drama. Drama. A palavra caiu como pedra. Eu só quero o combinado, respondi. Rogério levantou a voz. Você acha que eu não sei o que estou fazendo? Você acha que eu sou irresponsável? É isso que você pensa de mim? Eu não pensava isso. Mas naquele momento, percebi que ele pensava que eu pensava. E de alguma forma, isso explicava tudo. Ele precisava se sentir grande. E eu, mesmo sem querer, lembrava ele de todas as vezes em que não foi. Patrícia segurou o braço dele e falou baixo. Vamos embora, amor. Ela que espere. E saíram, me deixando ali, com a sensação de que algo tinha se quebrado para sempre. Mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. E que a humilhação pública que me aguardava transformaria todas aquelas pequenas dores em um corte profundo. A humilhação definitiva não aconteceu dentro da casa deles, nem em uma conversa reservada. Aconteceu onde todo mundo podia ver, onde ninguém tinha como fingir que não ouviu, onde até quem não me conhecia sentiu vergonha por mim. Era um sábado de manhã. A escola dos meus netos estava fazendo uma feira cultural, e cada família tinha uma barraquinha com comidas e artesanatos. Eu passei a noite fazendo pães de queijo e uns bolinhos simples, porque sabia que as crianças adoravam. Levei tudo em 2 sacolas e fui cedo para ajudar. Quando cheguei, a Patrícia estava arrumando a mesa da família com embalagens importadas, saladas caras e coisas que eu nem sabia pronunciar. Rogério estava montando um banner com o nome dos meninos. Eu me aproximei devagar, sem querer atrapalhar. Bom dia, falei, tentando soar leve. Patrícia nem levantou a cabeça. Rogério respondeu com um aceno pequeno, rápido, como quem apenas reconhece a presença, não como quem está feliz em ver a mãe. Trouxe uns pãezinhos para colocar na mesa, disse, mostrando a sacola. A Patrícia levantou o rosto devagar, com aquele ar de avaliação que já conhecia bem. Isso é caseiro? Perguntou. É, fiz ontem à noite. Ela suspirou como quem recebe uma notícia ruim. Marina, a gente combinou de manter um padrão aqui. Esses pães simples acabam diminuindo a apresentação da mesa. Não combina com a proposta da escola. Eu senti o rosto esquentar. Mas é só colocar no cantinho. As crianças gostam, respondi. Ela sorriu. Aquele sorriso que machuca mais do que qualquer grito. Não, Marina. Não vai colocar nada disso aqui. Já falei, você exagera. A gente está tentando mostrar algo mais profissional. Eu fiquei parada. O barulho das outras famílias conversando parecia mais alto. Várias pessoas da feira começaram a olhar para nós. Eu tentei engolir qualquer resposta. Foi então que Rogério fez o que eu nunca vou esquecer. Ele tomou a sacola da minha mão, colocou no chão, ao lado da mesa, e disse alto. Alto o suficiente para os pais da mesa vizinha olharem. Mãe, por favor, você sempre aparece com essas coisas que ninguém pediu. A gente não precisa disso. Vai descansar, você está atrapalhando. A palavra atrapalhando saiu seca, dura, afiada. Eu senti o ar sair do meu corpo. Não foi só o que ele disse. Foi o jeito, foi a postura. Foi a pressa em se livrar de mim. Foi o olhar das pessoas ao redor. Dona Lourdes, mãe de um dos coleguinhas, parou o que estava fazendo. O pai de outra criança franziu a testa. E uma professora que passava devagar abaixou a cabeça como quem testemunha algo que não deveria acontecer ali. Eu baixei os olhos para a sacola no chão. Um dos pães caiu pela fresta da embalagem. Eu me abaixei devagar para pegar, e foi nesse momento que ouvi Patrícia dizer, quase rindo. Também. Olha isso. Nem sabe apresentar direito. Depois reclama que as coisas não dão certo na vida. Rogério não falou nada, mas não precisava. O silêncio dele me atingiu mais do que qualquer palavra. Eu me levantei devagar, segurando a sacola como se fosse pesada demais. Senti meu corpo inteiro tremer. Não era de raiva, era de vergonha.
daquelas vergonhas que queimam por dentro e deixam a garganta seca. Eu vou embora, consegui dizer. Ninguém tentou me impedir. Ninguém disse, fica, mãe. Ninguém estendeu a mão. Atravessei a feira em silêncio. Na metade do caminho, senti minhas pernas enfraquecerem. Sentei em um banco perto da entrada da escola. A feira seguia acontecendo, cheia de risadas e música. E eu ali, segurando uma sacola de pão como se fosse o último pedaço da minha dignidade. Fiquei 2 dias sem conseguir levantar da cama. O corpo pesava, o peito doía. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto do Rogério, duro, distante, diferente do menino que eu criei. Mas no 3º dia, quando o sol bateu pela janela, eu levantei, porque a dor não desapareceu. Ela só mudou de forma. E quando sentei na mesa da cozinha, vi meu caderno de anotações. Ele estava lá desde o 1º dia em que senti que algo estava errado. Abri, peguei uma caneta, respirei fundo e fiz o que precisava fazer. Era hora de organizar as provas. Os dias seguintes à feira foram vazios. Eu acordava, mas não tinha vontade de sair da cama. O silêncio da minha casa parecia maior do que antes, como se cada canto repetisse a frase que o Rogério disse na frente de todo mundo. Você está atrapalhando. Aquelas palavras ecoavam como se fossem ditas de novo, toda vez que eu respirava. No 1º dia, eu só fiquei deitada. Olhava para o teto, tentando entender em que momento eu tinha perdido meu filho. No 2º, tentei arrumar a casa, mas meu corpo não respondia. Parecia que até os movimentos simples, como abrir a geladeira, exigiam uma força que eu não tinha. No 3º dia, eu chorei. Não era choro de revolta. Era um choro seco, cansado, de alguém que finalmente entende que não adianta insistir onde não existe mais espaço. E foi nesse choro que eu percebi uma coisa. Ninguém viria me defender. Não o Rogério, não a Patrícia, não ninguém. Eu estava sozinha. Pela primeira vez na vida, senti isso com clareza dura. E, ao mesmo tempo, percebi outra coisa. Se eu não fizesse nada, eles iam continuar me machucando. Iam continuar usando meu esforço como ferramenta para me diminuir. Iam continuar acabando comigo até o dia em que eu não restasse mais nada. Então, no 4º dia, eu me levantei cedo. Lavei o rosto. Fiz um café forte. Sentei na mesa da cozinha e puxei meu caderno velho. Passei a mão sobre a capa, como quem encontra um aliado. Era só papel, mas continha tudo o que eu tinha vivido nos últimos meses. Respirei fundo e comecei. Peguei uma caixa grande que tinha no armário, daquelas que vêm com jogos de pratos. Espalhei tudo sobre a mesa. Contas antigas, recibos, comprovantes, cópias do empréstimo, fotos do carro novo que Patrícia comprou no mesmo dia em que recebeu meu dinheiro, prints de mensagens onde Rogério prometia devolver em 2 meses. Abri pasta por pasta. Separei tudo por data. Eu me tornava ali investigadora da minha própria vida. Cada papel tinha uma lembrança. Cada comprovante tinha uma dor. Cada anotação minha era uma tentativa de sobreviver ao que estava acontecendo. Coloquei os documentos do empréstimo juntos, o contrato simples com a assinatura dos 2, o comprovante da transferência do valor, as anotações que fiz no dia em que entreguei o envelope. Depois, peguei as mensagens enviadas pelo Rogério, aquelas em que ele dizia que era coisa instável, que o investimento estava quase retornando, que, não preocupe, mãe, tudo impresso, guardado, protegido. Fiz outra pilha com as provas do padrão de vida que eles começaram a ostentar logo depois que receberam o dinheiro. Recibos de lojas caras que Patrícia mostrava com orgulho nas redes sociais. Prints da limusine, que a buscou naquela tarde em que ela me expulsou. Não era inveja. Nunca foi inveja. Era a evidência clara de que eles tinham usado meu dinheiro para financiar um estilo de vida que nunca poderiam sustentar sozinhos. A terceira pilha foi a mais dolorosa. As humilhações, a torta rejeitada, os remédios jogados no quartinho dos fundos, os comentários sobre eu não acompanhar o padrão deles, a cena pública na feira. Tudo descrito no meu caderno com detalhes suficientes para mostrar que não era exagero, não era invenção, não era drama. Era um processo, um padrão, uma intenção. A quarta pilha era pequena, mas importante. Meus próprios direitos, minhas economias,
meus comprovantes de aposentadoria, a venda da casa da minha mãe, a lista dos sacrifícios que fiz para que Rogério tivesse a vida que ele sempre teve. Não para jogar na cara dele, isso eu nunca faria, mas para lembrar a mim mesma que eu não estava pedindo nada além de justiça, nada além de respeito. Quando terminei de organizar tudo, percebi que estava respirando mais firme. Não era mais só dor, era direção. Eu tinha, pela primeira vez, um caminho. Fechei a caixa devagar. Escrevi em cima com uma caneta azul: provas. Fiquei alguns minutos olhando para aquela palavra. Não era vingança. Era proteção. Era a forma que encontrei de não permitir que eles reescrevessem a história à maneira deles. No final da tarde, me sentei no sofá com a caixa no colo. O peso dela era o peso da minha vida inteira. Mas pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de chorar. Senti determinação. A mesma determinação que tive quando fiquei viúva. A mesma que tive quando vendi a casa da minha mãe. A mesma que tive quando levantei meu filho sozinha. E essa determinação me levou a outra decisão. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, fui até o escritório de um advogado indicado por uma vizinha. Um homem sério, educado, que ouviu tudo sem interromper. Quando abri a caixa de provas sobre a mesa dele, ele não disfarçou a surpresa. Dona Marina, ele disse, passando a mão pelos documentos, a senhora tem aqui um caso completo. Eu não respondi, apenas assenti devagar. Ele continuou. Se a senhora quiser seguir adiante, eu ajudo. Mas preciso saber, a senhora está preparada para enfrentar seu próprio filho? Olhei para ele com tranquilidade, que nem sabia que tinha. Eu não estou enfrentando meu filho, respondi. Estou enfrentando o que fizeram comigo. Ele fechou a pasta. Então vamos começar. E assim, sem gritos, sem plateia, sem drama, começou a virada da minha vida. Eu saí do escritório do advogado com a sensação de que, pela primeira vez em meses, alguém tinha me escutado de verdade. Não como mãe, não como a velha que incomoda, mas como uma mulher que tinha sido injustiçada e precisava de alguém que enxergasse isso. O nome dele era Dr. Álvaro. Um homem simples, de fala calma, olhar firme e sem pressa. Ele não parecia impressionado com ostentação, nem se intimidava com gente que falava alto demais. Era o tipo de pessoa que observa antes de agir. No dia seguinte, ele me ligou cedo. Dona Marina, consegui abrir espaço hoje à tarde. Pode vir? Quero revisar tudo com calma. Levei a caixa inteira novamente. Dessa vez, sentei diante dele com menos insegurança. O jeito tranquilo com que ele folheava os papéis me dava uma sensação estranha de segurança. Ele não parecia duvidar de nada do que eu disse. Não parecia achar exagero. Não parecia procurar brechas para justificar o comportamento do Rogério ou da Patrícia. Ele apenas analisava cada folha como se estivesse montando um quebra-cabeça. Vamos por partes, ele disse, separando os documentos em grupos. Primeiro, o empréstimo. Ele pegou o contrato simples que assinamos e colocou ao lado dos comprovantes de transferência. Aqui a senhora tem um documento formal assinado pelos dois. Não importa a informalidade, vale. A lei reconhece. E eles não cumpriram o prazo. Isso já configura inadimplência. Assenti, mantendo as mãos entrelaçadas no colo. Agora, ele continuou, puxando os prints de mensagens. As justificativas que eles deram são importantes. Mostram má fé, mostram mudança de comportamento, mostram descaso. Depois separou recibos, prints de redes sociais e até fotos que peguei sem intenção. Imagens que a Patrícia postava ostentando compras novas, viagens rápidas, carros alugados, restaurantes caros. Coisas que nunca fizeram parte da vida deles antes do empréstimo. Isso aqui mostra desvio de finalidade, me ele disse. Disseram que era investimento, mas usaram para benefício próprio. Isso pesa muito. Fiquei em silêncio. Não porque eu duvidasse, mas porque ainda era estranho ouvir alguém confirmar aquilo que eu sentia sozinha há tanto tempo. Agora vamos para a parte emocional, ele falou, abrindo meu caderno. Isso aqui pode parecer simples, mas tem valor. Mostra padrão de comportamento, mostra abuso emocional, mostra humilhação. Eu respirei fundo quando ele leu trechos em voz baixa. O pote de remédios deslocado, a torta retirada da mesa, a fala na festa, a cena da feira. Ele fechou o caderno devagar.
Humilhação repetida, progressiva. Isso desmonta qualquer narrativa de que a senhora está inventando. Então, ele fez algo que eu não esperava. Puxou uma folha em branco, colocou no centro da mesa e começou a escrever um número. Depois outro. E outro. Vamos calcular a dívida completa, não só o valor que emprestou. Isso aqui inclui juros legais, tempo de atraso, danos morais e desvio de finalidade. Eu observava enquanto ele anotava os valores com precisão. Doutor, tudo isso é possível? Perguntei, insegura. Ele olhou para mim de um jeito firme. É possível porque é justo. Fiquei calada. A palavra justo não era comum na minha vida. Eu sabia sobreviver, ajudar, doar, resolver, mas justo era algo raro. Depois de terminar os cálculos, ele respirou fundo. Dona Marina, antes de qualquer ação judicial, proponho um encontro. Algo formal, com todos presentes. A senhora, seu filho, a nora. Eu estarei junto. Vamos apresentar tudo, todas as provas, todos os documentos. Dar a eles a chance de resolver sem processo. Meu coração apertou quando ele disse, seu filho. Eu ainda não sabia como olhar para o Rogério sem lembrar do dia da feira. E se eles se negarem? Perguntei. Ah, ele respondeu com calma. Aí entramos com o processo completo. Recuperação do dinheiro, correção, danos morais, tudo o que é seu por direito. Mas não se preocupe com isso agora. O primeiro passo é o encontro. Eu baixei os olhos para minhas mãos. Doutor, eu tenho medo dele me tratar mal de novo. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. No encontro, ninguém vai tratar a senhora mal. Eu estarei ao lado. E mais importante, quem vai conduzir é a senhora. A história é sua. A voz é sua. A decisão é sua. Essas palavras me atravessaram de um jeito diferente. Eu passei a vida inteira sendo voz para os outros. Para o meu filho, para o meu marido, para as casas onde trabalhei. Agora alguém me dizia que eu teria voz por mim. Só por mim. E aquilo mexeu comigo. Voltei para casa naquele dia com a cabeça cheia, mas com o peito menos pesado. Abri a caixa novamente na mesa e revisei cada documento, como se estivesse me preparando para uma prova final. Não era vingança. Era sobrevivência. Era resgate. Nos dias seguintes, doutor. Álvaro fez contato com Rogério e Patrícia. Eles tentaram evitar o encontro. Rogério disse que não era necessário. Patrícia disse que estava ocupada. Mas o doutor foi firme. É obrigatório, ele disse a eles. E quanto antes, melhor para todos. A data foi marcada para a semana seguinte. Na noite anterior, eu mal dormi. Não era medo do processo. Era medo de olhar para o Rogério e não encontrar nem sombra do menino que eu criei. Mas algo dentro de mim dizia que era preciso. Que a dor só termina quando a gente enfrenta aquilo que insiste em voltar. Passei a manhã ensaiando o que dizer. Não queria gritar, não queria chorar, não queria discutir. Queria apenas ser clara, verdadeira, real. À tarde, me vesti com calma. Uma roupa simples, limpa, firme. Prendi o cabelo. Coloquei meu caderno dentro da bolsa. Peguei a caixa de provas. Respirei fundo. E fui. Dr. Álvaro me esperava na porta do escritório. Quando me viu, sorriu de leve. Pronta? Eu não respondi com palavras. Apenas assenti. Ele abriu a porta da sala. Rogério e Patrícia já estavam lá dentro. Patrícia com os braços cruzados, expressão impaciente. Rogério mexendo no celular, sem coragem de levantar a cabeça. Eu entrei. Coloquei a caixa sobre a mesa. E pela primeira vez em muito tempo, senti que eu não era a pessoa indefesa daquela história. A sala ficou em silêncio. O confronto começaria ali. Na semana do encontro, algo em mim mudou. Não foi coragem repentina. Não foi força de novela. Foi uma calma estranha, quase silenciosa, como se o meu corpo finalmente tivesse entendido que não dava mais para fugir. Eu acordei cada dia mais cedo, arrumei a casa devagar, tomei café olhando pela janela e deixei a dor se acomodar no lugar certo. Não para me controlar, mas para me lembrar por que eu estava fazendo tudo aquilo. No primeiro dia, revisei a caixa inteira. Tirei as provas, coloquei na mesa e montei a ordem em que apresentaria cada uma. O contrato do empréstimo primeiro. Depois, o comprovante da transferência.
Em seguida, os prints das conversas. Depois, os recibos que contradiziam tudo o que Patrícia dizia. E, por fim, as fotos do padrão de vida que começou no mesmo mês em que o dinheiro saiu da minha conta. No segundo dia, eu reli meu caderno, linha por linha, palavra por palavra, não para me revoltar, mas para não esquecer nada quando chegasse a hora. Não queria exagerar, não queria inventar. Queria dizer exatamente o que aconteceu, com a clareza que sempre me faltou quando ficava calada para evitar conflito. No terceiro dia, organizei mentalmente o que iria falar. Frases curtas, diretas, sem rodeios. Vocês me pediram. Eu emprestei. Vocês prometeram. Vocês descumpriram. E isso tem consequências. Eu falava em voz baixa, sozinha, pela casa. Não era ensaio de discurso. Era ordem. Uma forma de alinhar meu próprio pensamento, porque eu sabia que Patrícia iria tentar me desestabilizar. Sempre foi assim. Ela falava rápido, mudava de assunto, virava minha fala contra mim. Só que dessa vez não seria igual. Eu tinha provas. E mais importante, tinha a mim mesma de pé. No quarto dia, fui comprar uma blusa nova. Nada chamativo, só algo simples, firme, sem estampas. Queria estar arrumada, mas não queria parecer outra pessoa. Queria que, quando o Rogério levantasse os olhos, ele visse a mãe que criou, não a versão frágil que ele se acostumou a tratar como peso. Na noite anterior ao encontro, quase não dormi. Não por medo do processo, não por medo de perder o dinheiro, mas porque eu sabia que ali, naquela sala, eu ia precisar olhar para o Rogério e entender de uma vez por todas quem ele tinha se tornado. E essa era a parte que mais doía. Levantei antes do sol nascer. Fiz café, tomei um banho demorado. Prendi o cabelo. Passei um perfume leve. Depois coloquei a blusa nova, a calça mais arrumada que eu tinha e um sapato confortável. Eu não queria parecer fragilizada, nem agressiva. Queria parecer inteira, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Peguei a caixa de provas. Ela estava mais pesada do que na última vez. Talvez fosse só impressão, talvez fosse o peso da decisão. Coloquei dentro da sacola firme, aquela que eu guardava para coisas importantes. Antes de sair, parei na porta da sala e respirei fundo. A casa estava silenciosa. O tipo de silêncio que chega quando algo está prestes a mudar. O caminho até o escritório parecia mais longo do que realmente era. O ônibus balançava e eu segurava a caixa com as duas mãos como se ela fosse parte de mim. Olhava pela janela e pensava no menino que o Rogério foi. No filho que dizia que ia cuidar de mim quando eu ficasse velha. No adolescente que chorou quando perdeu o pai e se agarrou em mim como se eu fosse o único chão que ele tinha. E agora eu era o estorvo. Eu sabia que reviver isso ia machucar, mas também sabia que não dava mais para ignorar. Quando cheguei, o Dr. Álvaro estava na porta. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, e aquilo me trouxe de volta para o presente. Respira, Dona Marina. Hoje a senhora não está sozinha. Assenti. Ele abriu a porta para mim. Antes de entrarmos na sala, ouvi as vozes deles. A voz da Patrícia sempre vinha primeiro. Rápida, seca, impaciente. A do Rogério vinha depois, mais baixa, mais insegura. Como se estivesse tentando se convencer de que estava no lugar certo. O Dr. Álvaro virou para mim. Lembre-se, quem conduz é a senhora. Eu só entro quando necessário. Balancei a cabeça, segurando a sacola com força. Ele abriu a porta da sala de reunião. Patrícia estava sentada na ponta da mesa, braço cruzado, expressão entediada. Rogério estava olhando o celular como da última vez. Quando me viram, os dois ficaram em silêncio. Eu entrei devagar, coloquei a caixa sobre a mesa e puxei a cadeira. Ninguém falou nada por alguns segundos. E foi ali, naquele silêncio pesado, que começou o confronto mais importante da minha vida. O silêncio daquela sala parecia ter peso. Patrícia bateu a ponta da unha na mesa, impaciente. Rogério mantinha o celular na mão, mas não conseguia mais fingir que estava concentrado nele. O Dr. Álvaro fechou a porta devagar, caminhou até seu lugar e sentou com calma, como quem sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Eu coloquei a caixa de provas bem no centro da mesa. Ninguém falou nada. A sala inteira parecia esperar minha primeira palavra. Obrigada por terem vindo,
eu disse, com a voz mais firme do que imaginei que sairia. Patrícia soltou um riso curto. A gente veio porque foi obrigado, né? Mas vamos lá, Marina. O que exatamente você quer? Dinheiro? Explicação? Drama? Rogério não a olhou. Ele apenas suspirou, passando a mão pela testa. O Dr. Álvaro inclinou a cabeça para a frente. Peço respeito na condução, senhora Patrícia. Quem vai falar primeiro é a dona Marina. Eu respirei fundo e abri a caixa. Tirei o primeiro envelope. Vamos começar pelo empréstimo. Coloquei o contrato simples sobre a mesa, empurrando até ficar diante deles. Rogério reconheceu a própria assinatura na mesma hora. Seu rosto mudou um pouco. Vocês me pediram esse valor, continuei. Disseram que era temporário. 2 meses, Rogério, 2 meses. Patrícia cruzou os braços. Marina, pelo amor de Deus, você sabe que negócio é negócio. Nem tudo sai como planejado. Eu peguei o comprovante da transferência e coloquei ao lado. Aqui está o dia em que o dinheiro saiu da minha conta. Agora olha esse outro documento. Peguei um recibo impresso de postagem da própria Patrícia nas redes sociais. A foto de um carro novo com legenda animada. Vida nova, conquistas novas. Esse carro foi comprado no mesmo dia, completei. Rogério olhou rápido para Patrícia, desconcertado. Ela ergueu o queixo. E daí? Não é crime comprar o que eu quiser. Não com o dinheiro que vocês prometeram devolver, respondi. O Dr. Álvaro, então, puxou para si os documentos. Desvio de finalidade, senhora Patrícia. Quando alguém pega empréstimo sob justificativa de investimento e usa para benefício próprio, isso caracteriza má-fé. Ela revirou os olhos. Que drama, meu Deus! Eu continuei. Tirei os prints das conversas e alinhei sobre a mesa. Aqui você me prometeu devolver no prazo. Aqui disse que o dinheiro já ia voltar. Aqui pediu calma. Aqui pediu mais tempo. Rogério passou a mão no rosto. Mãe, eu achei que iria dar certo. Mas não cuidou de nada, respondi. E quando eu perguntava, você dizia que eu estava fazendo drama. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Agora vamos para outra parte, disse o Dr. Álvaro, firme. A senhora Marina não está aqui só por causa do dinheiro. Existem registros de humilhação emocional, comportamento abusivo e constrangimento público. Patrícia riu. Ah, por favor, né? Tudo isso por causa de uma torta e um pãozinho? Ela sempre foi sensível demais. Eu me inclinei para a frente, encarando-a. Não foi uma vez. Não foi por comida. Foi por respeito. Peguei meu caderno, abri na página da feira cultural. Dia tal, horário tal. Na frente de dezenas de pessoas, você me chamou de estorvo. O Rogério disse que eu estava atrapalhando. Jogaram minha comida no chão. O rosto de Rogério ficou vermelho. Mãe, eu não falei daquele jeito. Eu virei a página. Rogério, você disse. Vai descansar. Você está atrapalhando. Eu anotei. Eu lembro. Todo mundo ouviu. Ele apertou os olhos, como quem tenta evitar a memória. Patrícia se adiantou. Marina, você exagera. Sempre exagera. Você fica anotando tudo como se fosse uma vítima perfeita. A gente só tentou botar ordem na casa. Ordem? Repeti. Ou afastamento? O silêncio respondeu. Tirei a foto do pote de remédios que ela tinha colocado no quartinho dos fundos. Isso aqui é ordem também? Jogar minhas coisas para o quarto de despejo? Eu não reclamei. Eu nunca reclamei. Patrícia bufou. E devia ter reclamado, então. Eu não sou adivinha. Reclamar? Repeti, sentindo algo firme dentro de mim crescer. Cada vez que eu tentava falar, você virava para o Rogério e dizia que eu estava sendo dramática, que eu queria atenção, que eu não acompanhava o padrão de vocês. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos. O Dr. Álvaro então pegou uma caneta. Vamos deixar uma coisa clara. Existe um conjunto de provas robustas aqui. O empréstimo não foi pago. Houve má-fé. Houve humilhação pública. Há danos morais. Se formos para a justiça, o casal dificilmente escapará sem uma condenação. Patrícia endireitou a postura, pela primeira vez parecendo preocupada. O que você está insinuando? Não insinua. Explico, ele respondeu. Se houver ação, a senhora e o senhor Rogério terão que pagar a dívida completa, com correção, juros, multa e indenização por danos morais. E tudo isso ficará registrado, inclusive a humilhação pública diante de testemunhas. Rogério olhou para mim, finalmente me encarando. Mãe, precisava chegar nesse ponto?
Eu segurei as mãos no colo para não tremer. Precisava, porque você nunca me escutou antes. Ele abaixou os olhos. Eu errei, disse, quase num sussurro. Eu deixei as coisas escaparem. Eu devia ter te tratado melhor. Não sei em que momento tudo saiu do controle. Patrícia se virou rápido para ele. Você não vai aceitar isso, né? Você não vai se submeter a essa chantagem emocional. Eu bati a palma da mão na mesa. Não forte, mas firme. Isso aqui não é chantagem. É consequência. Ela abriu a boca para retrucar, mas o Dr. Álvaro ergueu a mão. Vamos ao ponto final. Ele colocou um documento sobre a mesa. Proponho um acordo. Vocês devolvem o valor integral emprestado, somado aos juros legais, parcelado, se necessário. Se quiserem evitar danos morais na justiça, incluam um valor adicional compensatório. Patrícia quase levantou da cadeira. Que absurdo! Você acha que eu vou pagar para essa mulher me perseguir? Eu não fiz nada. Fez, eu respondi. E você sabe? Ela me olhou com ódio. Você nunca gostou de mim. Eu tentei, respondi. Mas você nunca permitiu. Rogério finalmente colocou o celular sobre a mesa. Os olhos dele estavam marejados. Eu aceito o acordo. Patrícia virou para ele, chocada. O quê? Eu aceito, repetiu. Eu devo isso à minha mãe. Eu perdi a mão, Patrícia. Eu deixei você mandar em tudo. Eu deixei você falar por mim. E olha onde chegamos. Ela ficou em silêncio. Rogério virou para mim. Mãe, me desculpa. Eu respirei fundo. Não fiz discurso. Não dramatizei. Só respondi. Eu espero que você realmente entenda. O Dr. Álvaro preparou a minuta do acordo ali mesmo. Patrícia assinou com força, quase rasgando o papel. Rogério assinou em silêncio, com a mão trêmula. Eu assinei por último. Quando terminei de colocar meu nome, fechei a caneta devagar e disse a frase que encerrou tudo. Agora eu finalmente posso ir embora. Levantei. Peguei meu caderno, peguei minha caixa. Saí da sala sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, meu corpo estava leve. Não porque ganhei, mas porque não carregava mais o peso deles. Eu atravessei a porta. E pela primeira vez, o futuro não me pareceu um lugar assustador. Depois do acordo, a vida não voltou ao normal. Ela tomou um rumo novo. Um rumo silencioso, firme, que não vinha de gritos nem de vitórias exageradas, mas de pequenas decisões que finalmente eram minhas. O documento assinado trouxe consequências para todos nós, não como castigo, mas como ajuste natural do que estava pendente. A primeira consequência veio 2 dias depois. Rogério me ligou. A voz dele estava baixa, diferente. Não era o tom seguro que ele costumava usar quando repetia as palavras da Patrícia. Era um tom simples, de alguém que não sabia por onde começar. Mãe, eu queria te agradecer por ontem, pelo jeito que você falou. Pela calma. Eu ouvi, mas não respondi imediatamente. Esperei ele continuar. E eu queria pedir desculpa de verdade. Eu errei com você. Eu deixei ela conduzir tudo. Eu deixei minha vida virar outra coisa. Eu deixei de ser seu filho. Eu respirei fundo. Não para chorar, mas para não dizer algo no calor da emoção. Porque a verdade é que eu estava ferida demais para aceitar um pedido de desculpas como se resolvesse tudo. Rogério, eu ouvi seu pedido, mas eu preciso de tempo, muito tempo, e você também precisa. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. Eu vou te pagar certinho, mãe. Todo mês, não vou falhar. Eu sei, respondi. Agora é sua responsabilidade. Só cumpre. Ele suspirou. Quando você quiser, a gente pode conversar pessoalmente. Um dia, eu disse, mas não agora. Foi a primeira vez em anos que eu coloquei um limite claro. E ele aceitou. Não discutiu. Não tentou virar a conversa. Só disse, tudo bem, mãe. E desligou. Dias depois, Patrícia me enviou uma mensagem curtíssima. Assinado. Apenas isso. Sem desculpa. Sem explicação. Sem corte de cena. Era o máximo que ela conseguiria dar. E eu já não esperava mais nada vindo dela. Soube por pessoas próximas que ela perdeu muito da imagem perfeita que havia construído. Na escola, outras mães comentavam o que tinham visto. No condomínio novo, perguntavam sobre o processo. Ela não lidava bem com a exposição quando não era para exibir luxo. E isso, por si só, já tinha um impacto suficiente para ela repensar os passos.
Quanto ao Rogério, soube que as pessoas da família dele começaram a cobrar postura. Não cobranças agressivas, mas perguntas simples. Por que fez isso com sua mãe? Como deixou chegar nesse ponto? Que tipo de vida você quer construir? Nada machuca mais do que o espelho moral que os outros colocam na nossa frente quando erramos. E ele teve que olhar para esse espelho todos os dias. A dívida começou a ser paga. Parcelas pequenas, mas constantes. O acordo incluía valores adicionais pelos danos que eu sofri. Não era fortuna, não era prêmio, não era vingança. Era reparação. E reparação não é sobre dinheiro, é sobre respeito. Mas a verdadeira consequência não aconteceu com eles. Aconteceu comigo. Por muitos anos, minha vida girou em torno de servir, ajudar, ceder, evitar conflito. Eu fui mãe antes de ser mulher, antes de ser pessoa, antes de ser eu mesma. Depois da audiência, quando cheguei em casa e fechei a porta, percebi que eu não sabia mais quem eu era sem carregar o peso dos outros. No primeiro dia, estranhei o silêncio. No segundo, estranhei a liberdade. No terceiro, senti que minha casa finalmente era minha. E isso me trouxe uma sensação de alívio que eu não lembrava de sentir desde que era jovem. Comecei aos poucos. Primeiro, arrumei a casa sem pressa. Depois, fui ao mercado e comprei coisas que eu gostava. Não as coisas que eu costumava comprar pensando nos netos ou no Rogério. Coisas minhas, simples, mas minhas. Escolhi um pão que não estava na promoção. Escolhi um café mais cheiroso. Escolhi flores para colocar na mesa da cozinha. Não porque alguém viria visitar, mas porque eu merecia ver beleza na minha própria casa. Passado um tempo, visitei outra cidade. Pequena, tranquila, perto de uma praça com árvores antigas. Caminhei devagar pelas ruas e senti algo dentro de mim abrir espaço para um novo começo. Vi casas simples para alugar, janelas amplas, quintais com sombra, pessoas sentadas na calçada conversando como se o tempo andasse devagar ali. Senti paz, uma paz que eu não sentia há muito tempo. No mês seguinte, tomei minha decisão. Arrumei minhas coisas, selecionei apenas o que realmente importava. Meu caderno, algumas fotos, roupas simples e minha caixa de costura, a mesma que minha mãe usava. Aluguei uma casinha pequena na cidade que visitei. Não era luxuosa, não era moderna, mas era luminosa. E quando abri a porta pela primeira vez, senti como se estivesse entrando no começo da minha vida, não no final. Comecei uma rotina nova. Acordava cedo, tomava café na área da frente, cumprimentava os vizinhos que passavam com o cachorro. Caminhava devagar pela praça, sentava num banco e observava as pessoas. À tarde, comecei a fazer pequenos trabalhos de costura para algumas moradoras da rua. Arrumava bainhas, trocava zíper, ajustava vestidos. Elas sempre falavam: "Você tem mão boa, Marina. É difícil achar alguém assim hoje." E eu sorria. Um sorriso que vinha fácil, sem peso. Fui criando amizades novas. Dona Lourdes, da Casa Amarela. Seu Amaro, que vendia verduras na esquina. Marta, que cuidava dos netos da vizinhança. Gente simples, gentil, sem interesse. Gente que me chamava pelo nome sem acrescentar rótulos. E foi numa tarde tranquila que recebi a primeira videochamada do Rogério. Hesitei antes de atender, mas atendi. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. Não parecia um homem derrotado. Parecia um homem acordando depois de anos dormindo. "Mãe, essa é a sua casa nova?" "É. É bonita", ele disse. "Tem luz, tem cara de paz." Eu sorri de leve. "Tem sim. Está sendo bom para mim." Ele respirou fundo. "Eu queria ir te visitar um dia, quando você quiser." "Um dia", respondi. "Mas por enquanto mantenha o foco no que você precisa ajustar." Ele concordou. E dessa vez, não insistiu. Continuei vivendo, continuando me cuidando. Continuando descobrindo uma versão de mim que eu nunca conheci. Uma mulher que não mendiga espaço, que não implora atenção, que não se anula para caber na vida de ninguém. Hoje, eu vejo tudo com uma clareza que antes me faltava. Respeito não é algo que se pede, é algo que se vive. Amor não é humilhação disfarçada de cuidado. Família não é imposição, é vínculo. E vínculo só existe onde há reciprocidade. Eu não precisei destruir ninguém para recuperar minha dignidade. Só precisei colocar limites.
Só precisei mostrar a verdade. Só precisei lembrar que eu existo. E é isso que eu quero deixar como mensagem final. Você não é peso. Você não é estorvo. Você não é resto da vida de ninguém. Você é vida própria. E recomeço não tem idade. Nunca teve. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui de qual cidade você está falando e fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.